Berlim, abril de 1924. Você está no túmulo de Hugo Stinnes. 6 meses antes, este homem controlava 1.535 empresas. Ele empregava 600 mil trabalhadores. Cerca de 1 em cada 6 alemães trabalhava para ele de alguma forma. Os jornais o chamavam de rei da inflação. Ele pegou emprestado montanhas de marcos de papel e os usou para comprar siderúrgicas, minas de carvão, hotéis, jornais e linhas de navegação, antes que a moeda pudesse perder mais um zero. Ele parecia ser o único na Alemanha que havia vencido o sistema. Ele tinha 53 anos, ele estava morto e seu império já começava a desmoronar ao seu redor. Seus filhos, Hugo Júnior e Edmond, tinham 28 e 27 anos. Eles herdaram tudo. Suas últimas palavras para eles foram um aviso. Ele lhes disse: "O que era crédito para mim é dívida para vocês." Dentro de um ano, o império que parecia invencível durante a inflação seria desmembrado e vendido em pedaços, porque a estabilização da moeda fez o que a hiperinflação não conseguiu. Ela tornou as dívidas reais novamente. Esta é a primeira coisa que a maioria das pessoas que assistem ao vídeo do Protocolo de Weimar entende errado. Quando perguntam o que acontece a seguir, eles presumem que aqueles que detinham ouro, terra, moeda estrangeira ou prata durante a hiperinflação certamente se saíram bem e mantiveram isso. O registro forense é mais complexo do que isso e significativamente mais útil. Até o final deste vídeo você saberá exatamente o que aconteceu com cada tipo de proprietário de ativos tangíveis durante a década de 1921 a 1932. Incluindo a Grande Depressão, você aprenderá sobre a decisão legal mais devastadora na história financeira alemã. Uma que aniquilou as economias enquanto recompensava um grupo específico de proprietários. E você saberá o que uma década de história financeira alemã realmente ensina sobre o propósito de deter ativos tangíveis, o que acaba sendo uma lição diferente do que a maioria das pessoas espera. Vamos dissecar antes que possamos entender o que aconteceu com os detentores de ativos tangíveis após a crise. Precisamos entender a história oficial e o que o registro forense realmente diz. A história oficial é: em 15 de novembro de 1923, o Rentenmark foi introduzido, a hiperinflação terminou, a Alemanha se estabilizou, reconstruiu e entrou na Era Dourada, um período de prosperidade subsequente. Então, 1929 chegou e a depressão se instalou. Uma história triste, mas uma história contida. O registro forense conta uma história completamente diferente. A primeira coisa que o registro forense mostra é o que aconteceu com os poupadores quando a poeira baixou. E é um gráfico que deveria ser tatuado na parte interna da pálpebra de todo investidor. Em 1924, o Reichsmark substituiu o Rentenmark com paridade de ouro pré-guerra, 4,2 Reichsmarks para $1 americano. A moeda de ouro de 20 marcos pré-guerra, contendo 7,16 gramas de ouro puro, agora valia exatamente 20 Reichsmarks. Os detentores de ouro receberam 100% do valor de volta. Agora, é isso que os outros receberam. Os credores hipotecários receberam 25% do valor nominal se tivessem mantido por 5 anos ou mais. Os detentores de títulos corporativos receberam de 15% a 25%, com pagamentos atrasados por muitos anos. Os detentores de títulos de guerra do governo receberam 2,5% do valor nominal, 2,5 centavos por dólar, pagáveis após as reparações de guerra. Os titulares de contas bancárias comerciais não receberam nada, uma perda total. Os depositantes de poupança bancária receberam essencialmente nada, sob uma fórmula composta complexa e tão mesquinha que até os advogados tiveram dificuldade em explicá-la. Isso foi codificado nos Albertungs, a Lei de Reavaliação de 16 de julho de 1925, após 2 anos de luta política e legal. O Reichsgericht, o Supremo Tribunal Alemão, emitiu uma decisão histórica em novembro de 1923, invocando a cláusula de boa-fé do Código Civil para exigir alguma reavaliação. A Liga dos Poupadores foi organizada, um partido político formado especificamente para exigir justiça para as vítimas da inflação.
Os seus dois candidatos ganharam assentos no Reichstag em 1928. Em 1930, os seus eleitores desiludidos tinham-se, em grande parte, voltado para o Partido Nazi. A classe rentista, aqueles que viviam de investimentos de rendimento fixo, representava 15% da população alemã em 1913. Em 1925, esse número era de 3%. 12% da população alemã tinha sido financeiramente arruinada e recebia apenas 2,5 centavos por dólar. E a razão pela qual o governo não podia ser mais generoso, segundo o governador da Reserva Federal Benjamin Strong, era que uma reavaliação generosa teria esgotado os empréstimos americanos. O poupador alemão arruinado foi sacrificado para manter o fluxo de capital estrangeiro. Os detentores de ouro físico receberam tudo. Os outros receberam alguns centavos ou nada. Este é o registro forense. Agora, aqui está a surpresa. O registro forense não parou por aí. Em 1924 e na década seguinte, surgiu um segundo problema, psicologicamente mais interessante para os detentores de ativos tangíveis. Um problema que a história convencional de Weimar quase nunca conta. De 1924 a 1929, a Alemanha reconstruiu-se com um enorme influxo de capital americano. O Plano Dawes, negociado em 1924 pelo banqueiro de Chicago Charles Dawes e pelo presidente da General Electric, Owen Young, abriu as portas. JP Morgan arranjou um empréstimo inicial de 800 milhões de Reichsmarks, a uma taxa de juro de 7%. Os bancos americanos competiram então ferozmente para emprestar mais. Thomas Lamont, da Morgan, descreveu em 1927 uma multidão de banqueiros americanos sentados à porta e a oferecer dinheiro. Entre 1924 e 1930, a Alemanha absorveu 29 mil milhões de Reichsmarks em empréstimos estrangeiros. O capital americano representava 70% do total das importações de capital da Alemanha. Em 1928, os resultados eram claros e o rendimento nacional real aumentou 25%. Entre 1925 e 1928, a produção industrial duplicou. As ações alemãs aumentaram 163% em valor real em 17 meses. Os depósitos bancários rendiam juros, os imóveis valorizavam, a economia estava vibrante. E se estivesse a segurar moedas de ouro físico, sem ganhar nada, a ver uma Alemanha a ser reconstruída à sua volta, pareceria a pessoa mais cautelosa, conservadora e aborrecida da sala. Esta é a segunda coisa que o registro forense mostra. A década dourada foi de facto suficiente para exercer uma pressão real sobre os detentores de ativos tangíveis para que capitulassem, convertessem, participassem, parassem de perder oportunidades de ganhar dinheiro. Sebastian Haffner, o jornalista alemão que viveu cada ano deste período. Para capitular, para converter, para participar, para parar de perder oportunidades de ganhar dinheiro. Para participar, para parar de perder oportunidades de ganhar dinheiro. E escreveu sobre isso com uma precisão extraordinária, escrevendo os anos de Stresemann com este mesmo tom. Havia uma abundância de liberdade, paz e ordem, escreveu ele. Todos eram calorosamente convidados a concentrar-se nas suas vidas pessoais. A superfície parecia estável, e para aqueles que tinham sobrevivido a 5 anos de crise e lhes tinha sido dito que a crise tinha acabado, parecia o momento certo para confiar novamente no sistema. A maioria das pessoas fê-lo, e isso leva-nos à terceira coisa que o registro forense mostra. A terceira coisa é o que aconteceu quando 1929 chegou. Chegou à Alemanha em fases, o que piorou a situação. Primeiro vieram os avisos, que foram ignorados. O mercado de ações alemão atingiu o pico antes do mercado americano. O presidente do Reichsbank, Hjalmar Schacht, que tinha projetado a estabilização, forçou os bancos de Berlim a cortar o crédito de margem em maio de 1927. Isto fez com que as ações caíssem 13% num único dia. O historiador econômico de Cambridge, Hans Joachim Voth, demonstrou mais tarde que Schacht estava errado, que não havia bolha alguma. As ações alemãs estavam, de facto, ainda abaixo dos níveis de 1913, mesmo no chamado pico do boom. Essa intervenção prejudicou a confiança dos investidores, contribuiu para o aumento da vulnerabilidade da Alemanha.
Em segundo lugar, foi a retirada de capital americano no final de 1928. Isto aconteceu um ano antes do crash de Wall Street. 55% dos fluxos de capital para a Alemanha eram de capital de curto prazo, que podia ser retirado a qualquer momento, e o pedido de retirada chegou. Em terceiro lugar, foi o colapso do sistema bancário. O banco austríaco Kreditanstalt faliu em maio de 1931. O contágio chegou à Alemanha em poucas semanas. O Banco Danat, um dos grandes bancos comerciais alemães, revelou a 13 de julho de 1931 que não conseguia cumprir os seus compromissos. O governo declarou um feriado bancário. O Banco Dresden também faliu. 4 dos 5 principais bancos comerciais alemães foram colocados sob controle estatal a 14 de julho de 1931. A Alemanha suspendeu a convertibilidade do ouro e impôs controlos cambiais. O Reichsmark, restaurado à paridade de ouro pré-guerra apenas 7 anos antes, estava agora desligado do ouro. Agora vamos rever a lista. As ações caíram. Aqueles que viram as ações subir 163% entre 1925 e 1927 e finalmente cederam e compraram, viram-nas ser aniquiladas. Os depósitos bancários foram congelados e, em grande parte, perdidos à medida que os grandes bancos faliam. Os títulos do governo alemão e a dívida corporativa foram devastados pela espiral deflacionária. As execuções hipotecárias de imóveis dispararam à medida que o desemprego subia para mais de 30% no início de 1932. Moeda estrangeira mantida fora do sistema bancário. Aqueles que detinham dólares físicos, libras esterlinas ou francos suíços fora do sistema mantiveram todo o seu poder de compra, tal como fizeram durante a hiperinflação. O mecanismo era idêntico. Ativos fora da instituição sobreviveram, ativos dentro não. O poder de compra do ouro físico aumentou cerca de 20 a 25% entre 1929 e 1932 na Alemanha. Não porque o ouro tenha subido em valor nominal, mas porque os preços caíram drasticamente enquanto o valor do ouro permaneceu estável. Numa queda deflacionária, o ouro é preservado e os preços caem em relação a ele. Terra física sob controle direto individual. Os agricultores que pagaram as suas hipotecas com marcos sem valor durante a inflação. As reversões da Alpha-Betung restauraram as hipotecas a 25%, mas os agricultores que tinham terras sem dívidas e podiam sustentar-se mantiveram em piso. As famílias que mantiveram terras produtivas através de ambas as crises não estavam ricas em 1932, mas não foram aniquiladas. Esse foi o registro forense ao longo da década. Agora, esta é a parte em que a maioria das pessoas ainda não pensou bem. Os detentores de ouro alemães que detinham moedas físicas entre 1921 e 1932 sobreviveram a 2 falhas sistêmicas separadas. Eles sobreviveram à Alpha-Betung, que aniquilou as poupanças, sobreviveram ao colapso bancário que destruiu os depósitos e sobreviveram à Grande Depressão, que aniquilou ações, títulos e imóveis. No final, eles estavam apenas intactos. Não ricos, não recompensados com um ganho inesperado, apenas intactos. A experiência americana foi diferente. Quando Franklin Roosevelt reavaliou o ouro de 20,67 dólares por onça para 35 dólares em janeiro de 1934, os detentores de ouro americanos receberam um aumento nominal de 69%. O governo alemão não concedeu tais bônus aos seus detentores de ouro. O Reichsmark manteve a paridade nominal com o ouro, mesmo após a suspensão da livre convertibilidade. A recompensa por uma década de disciplina e recusa em ceder durante o boom dos anos 20 dourados foi esta. Você era o único na Alemanha que não estava financeiramente arruinado. Você não lucrou, você foi preservado. Esta é a diferença que o registro investigativo nos força a aceitar. Preservação não é o mesmo que lucro. E todo o período de 1921 a 1932 é um longo argumento registrado sobre o valor de um ativo cujo propósito não é o crescimento, mas sim a sobrevivência. Há uma analogia moderna preocupante aqui. Os bancos centrais compraram mais de 3.200 toneladas de ouro nos últimos 3 anos.
Em 2022, as compras líquidas atingiram 1.136 toneladas, o nível mais alto desde o início dos registros nos anos 1950. O Banco Central da Polônia, que experimentou hiperinflação em 1923, é agora o comprador de ouro mais ativo do mundo, visando 20% de suas reservas em metal físico. Este não é o ato de instituições confiantes na estabilidade de longo prazo do papel moeda. Este é o ato de instituições que se preparam para uma decisão Aufwerten, um momento em que o governo deve escolher entre restaurar o poder de compra dos poupadores ou escapar pela inflação. O registro investigativo de 1925 nos diz claramente qual escolha o governo faz quando a pressão aumenta. A dívida nacional total dos Estados Unidos ultrapassou 38 trilhões de dólares no início de 2026. Os custos anuais de juros excedem 1,2 trilhões de dólares, mais do que o Medicare, mais do que a defesa e quase 3 vezes mais do que 5 anos antes. Esses números não são um argumento, eles são a mesma tabela que existia na Alemanha antes do veredito expresso pelos números atuais. A questão que o registro investigativo levanta não é se algo vai acontecer. A questão é se você entende o que a preservação realmente significa antes que você precise que ela signifique algo. Isto é o que a comparação austríaca adiciona. A Áustria estabilizou em 1922 e introduziu o Schilling. Em 1925, ele já era apelidado de dólar alpino. Então, em maio de 1931, o Kreditanstalt faliu. O banco que controlava mais da metade do balanço da Áustria anunciou perdas equivalentes a 85% de seu patrimônio líquido. Os depositantes que confiaram na estabilidade e depositaram suas economias de volta nos bancos austríacos perderam tudo, novamente. Os detentores de ouro físico, os detentores de moeda estrangeira física, os detentores de terras produtivas sobreviveram. O mesmo ativo, o mesmo mecanismo, país diferente, década diferente. O pengo húngaro parecia estável durante o final dos anos 1920, então a depressão destruiu sua base agrícola. A Polônia estabilizou em 1924 e se agarrou à paridade do ouro tão rigidamente durante a depressão que a política deflacionária tornou o colapso pior do que o necessário. 3 países, 3 caminhos diferentes na mesma década. O mesmo ativo sobreviveu todas as vezes. A ferramenta mudou com os tempos. O mecanismo, não. O registro investigativo, o que o registro de 1921 a 1932 realmente mostra, preservou a riqueza através de 2 crises separadas. Ele se resume a 4 coisas. A primeira é o metal físico mantido fora do sistema institucional. Não contas denominadas em metais preciosos, não certificados resgatáveis em ouro. Moedas físicas de ouro e prata não passam por um banco, corretora ou registro governamental. O Alphabeton não pode alcançá-las. O colapso bancário de 1931 não pode congelá-las. Quando o Reichsmark suspendeu a convertibilidade, elas mantiveram seu poder de compra. O mecanismo é simples. Um ativo que a instituição não pode ver não pode ser afetado pela falha da instituição. Hoje em dia, o equivalente moderno é metal físico mantido em armazenamento privado, não bancário. Fora da infraestrutura de relatórios financeiros, o princípio permanece exatamente o mesmo do ano de 1923. O segundo é terra produtiva sob o controle direto de um indivíduo, não imóveis para investimento, não fundos agrícolas. Terra que você controla com a capacidade de produzir alimentos, você pode acessar sem um sistema de crédito funcional. Os agricultores alemães que possuíam terras produtivas sem dívidas mantiveram um padrão de vida mínimo através de ambas as crises. A terra não se valorizou, mas não desapareceu quando os bancos fecharam. O terceiro é moeda forte mantida fora do sistema bancário. Dólares físicos, francos suíços ou libras esterlinas mantidos em casa em vez de em contas de depósito. Erna von Pustal, cujas entrevistas com Pearl Buck documentaram detalhes extraordinários deste período, descreveu como os alemães comuns descobriram que a diferença mais importante não era que tipo de moeda eles possuíam, mas se suas economias estavam dentro ou fora da instituição. A instituição podia congelar o que via, não podia tocar o que não encontrava. O quarto é entender a diferença entre um boom
e uma recuperação. Os 5 anos de 1924 a 1929 foram reais o suficiente para parecerem permanentes. A renda nacional estava crescendo, as ações subiram 163%, as cidades estavam sendo reconstruídas. Aqueles que sobreviveram à hiperinflação e viram isso acontecer, enfrentaram uma tentação real e documentada para participar. Aqueles que cederam e converteram ativos reais em ações alemãs e depósitos bancários em 1926 ou 1927 não eram estúpidos. Eles reagiram racionalmente à evidência clara. Eles foram financeiramente arruinados em 1932. Um boom construído sobre capital estrangeiro de curto prazo. Com 55% dos fluxos de entrada passíveis de serem retirados a qualquer momento, não se parecia com uma recuperação. A ligação chegou no final de 1928. O veredicto final de Hafner sobre os anos de Stresemann estava correto. A capacidade da República para a felicidade privada, ele escreveu, havia sido gravemente enfraquecida pelos eventos de 1914 a 1924. Sob a ilusão de normalidade, a Revolução Nazista estava ganhando terreno. Os filhos do rei da inflação enterraram seu pai em abril de 1924. O império durou cerca de 1 ano. Stinnes estava certo sobre os ativos reais e errado sobre a alavancagem. Seus filhos descobriram que a distância entre os dois era grande o suficiente para enterrar um império. E é isso que o registro forense de 1921 a 1932 finalmente mostra. Aqueles que mantiveram ativos reais através da hiperinflação. E depois os mantiveram através dos anos 20 dourados. E depois os mantiveram através do colapso bancário em 1931. Não foram recompensados com lucros extraordinários. Eles não ficaram ricos por sua disciplina. Eles foram mantidos intactos durante uma década que arruinou financeiramente 12% da população alemã na primeira crise e depois. Voltou para arruinar a maior parte do restante na segunda crise. Ser mantido intacto não foi um prêmio de consolação, foi o único prêmio que existiu. O propósito dos ativos não é multiplicar a riqueza em tempos bons, mas sim preservar a riqueza em tempos ruins. O registro forense de Weimar é frequentemente apresentado como um argumento a favor do ouro. Uma compreensão mais precisa é que este é um argumento para você entender claramente o que possui e por que o possui, antes que você realmente precise saber. Inscreva-se no canal Independent Financial Historian se esta análise aprofundada lhe trouxe uma nova perspectiva. Este canal examina o que realmente aconteceu, as evidências registradas, os resultados reais, para que você possa compreender a situação antes que ela o afete. Deixe uma moeda de ouro nos comentários se você entendeu a diferença entre preservação e lucro antes deste vídeo. Diga-me o que você quer que eu aprofunde a seguir. Eu leio um por um.